Bem-vindos ao Pode Associar, em mais uma edição ao vivo aqui do Startup Summit. E hoje nós estamos aqui com um tema muito relevante, que é a energia fotovoltaica. Eu sou Daiane Savariz, coordenadora do Conselho de Núcleos da CIF. Estou aqui com dois convidados nucleados que vão conversar conosco sobre o tema. Então eu vou abrir essa pauta deixando com que eles se apresentem. Vamos lá, contem pra gente, quem são vocês? Boa tarde, Dai, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e falar um negócio que eu gosto muito, energias renováveis, energia solar. Meu nome é Rodrigo Nunes, eu sou o coordenador geral do Núcleo de Energia Solar da CIF. E dentro da CIF a gente tem um núcleo baseado em cima de ações relacionadas à energia fotovoltaica para difundir ainda mais esse assunto aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu sou engenheiro eletricista de formação, apaixonado por tecnologia, acompanhando desde o início a tecnologia aí dos sistemas fotovoltaicos. Eu tenho uma empresa que se chama RN Soluções e Energia, especializada em soluções de energia sustentáveis. Tem algumas soluções voltadas para a energia fotovoltaica, então é um prazer estar aqui, trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Vamos lá. Bem-vindo. Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer à CIF pelo espaço, nesse grande evento, da gente poder conversar um pouco sobre meio ambiente, sustentabilidade. Eu sou o Gustavo, eu sou engenheiro de produção, formado em gestão ambiental. Eu tenho uma empresa de assessoria ambiental, que é a Ambiética Assessoria Ambiental. E há 15 anos a gente vem desenvolvendo ferramentas e conversando um pouco sobre meio ambiente e sustentabilidade. Entre um dos pilares, que é a parte de energia solar e eficiências energéticas, como essa parte pode trazer soluções para uma questão que está tão em foco, que é meio ambiente. Então, mais uma vez, obrigado, e que a gente possa ter um bom espaço de conversa para as pessoas até conhecerem um pouco sobre esse serviço, sobre essas atividades. Exato, acho que o ambiente é muito propício, porque a gente está falando de inovação, e ESG em si, como a gente tem visto hoje no mundo corporativista, empresarial, é um tema que está super em voga, e eu acho que as duas coisas se relacionam muito bem, Não tem como falar de energia fotovoltaica sem falar de ESG, que é algo que está aí sendo super comentado e tratado de forma muito séria no ambiente corporativo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, fizessem essa conexão entre a energia renovável e o ambiente corporativo de trabalho, como essas duas coisas têm se fundido. Legal. A energia solar, por mais que ela é uma energia recente no Brasil, então desde 2012 ela está atuando, assim, eu acho muito legal a questão da escalabilidade, Então, assim, desde 2012 até agora a gente já cresceu muito, e nos últimos 5 anos ela vem praticamente duplicando, Então, como a gente está num período de transição energética, que eu já falo que é uma ruptura, Então, assim, aquelas fontes fósseis, fontes poluentes, a gente tem que deixar para trás. A gente teve até no mês de julho o mês mais quente da história do planeta, Então, se a gente não tiver ações sustentáveis, para a gente mudar esse cenário, então com certeza aí o nosso planeta está com dias contados. Então a energia solar ela é muito importante nessa transição energética e também muito importante para a questão de sustentabilidade. Na questão do ESG a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente, a cada 2.000 painéis mais ou menos que você instala em algum lugar é em torno de 230 toneladas de CO2 evitados por ano na atmosfera. Então é um negócio muito sustentável, Ela vem baixando muito de custo nos últimos anos, então é um negócio muito acessível. É um negócio, uma das grandes vantagens que a gente fala é a geração distribuída, Então você consegue ter o ponto de geração próximo às cargas, Então falava algum tempo atrás aí que a energia solar era coisa de rico, que só as pessoas que tinham dinheiro podiam ter, Então hoje já o Minha Casa Minha Vida vai ter sistemas de energia fotovoltaica instalados com ela, Então é um negócio que veio para ficar, já é energia, não é do futuro, é energia do presente, então é um negócio que vem evoluindo muito. E a questão da sustentabilidade, sem se falar, o Gustavo vai falar um pouquinho mais, mas é uma contribuição imensa aí para o nosso planeta. Até tem uma questão que antigamente, se dizia como é que eu posso ajudar em casa a preservar o meio ambiente. E na maioria das vezes, eu vou separar meu resíduo, ou vou fazer uma composteira em casa, e ficava somente nesse então eu vou economizar água, mas a questão de flexibilizar, de tu conseguir fazer com que o recurso energia solar fosse mais acessível, a gente vê realmente um crescimento na instalação de residências, até mesmo o setor industrial utilizando esse recurso que é infinito. Então por que não agregar na sua residência, ajudar o meio ambiente ou as questões de sustentabilidade com mecanismos que traz redução de custo para a sua residência? Joia.
Eu estava vendo aqui que a gente tem alguns dados que falam que a matriz elétrica brasileira é considerada uma das mais sustentáveis do mundo, enquanto 83% da nossa matriz é composta por fontes renováveis. É uma proporção de 29% num cenário global. E aí você falou um pouco de custo, né, do investimento, de quanto isso vem sendo cada vez mais desmistificado, que o investimento não é alto, e a gente tem um alto índice, né, de representatividade aqui quando essas pesquisas nos mostram o benefício, né? Então, se a gente puder comparar e disser para o usuário final que não só é vantajoso para a residência, mas também para o corporativo, a gente pode dar exemplos aqui de onde o corporativo... A gente sabe que placa de energia, né, é algo que as pessoas já conhecem, já está mais desmistificado, mas tem alguma outra fonte, alguma outra forma de energia renovável que a gente possa trazer como exemplo aqui, tanto para o ambiente corporativo, para o empresário, né, para o micro, para o pequeno, que ele possa também utilizar, ou uma forma de ele fazer isso de repente de forma compartilhada com um grupo de outras empresas, se ele é pequeno, ou realmente é acessível ao ponto de uma empresa pequena conseguir trazer esse benefício? Contem pra gente. Com certeza, hoje é um benefício muito viável para todos os tipos de empresa, né? Então uma empresa, basicamente hoje um retorno de investimento no sistema fotovoltaico investido, instalado, é em torno de 5 a 5 anos e meio, né? Então se você for pensar um retorno rápido, acaba se pagando, além de todas as vantagens que a empresa vai ter de sustentabilidade, né? Essa questão de redução de pegada de carbono. Então hoje, né, está crescente esse assunto na mídia, principalmente, né? Então tanto a pequena quanto a média quanto a grande empresa tem as suas particularidades, né? Claro que a pequena empresa talvez não tenha, né, aquele dinheiro inicial para investir. Hoje tem linhas de financiamento bem interessantes, digamos assim, que você consegue basicamente trocar a fatura de energia por um financiamento, então você troca um custo por um investimento, então acaba se tornando muito vantajoso. Médias empresas conseguem fazer um mix de energia, então normalmente uma média empresa ela não tem um telhado específico para fazer o sistema fotovoltaico, então ela pode fazer uma parte no sistema fotovoltaico, pode comprar pacotes de energia no Mercado Livre, que a gente diz que é energia privada, então você tem pacotes aí de energia solar, pacotes de energia eólica, né, biomassa, né, por mais que a gente fale hoje que a matriz energética do Brasil é 83%, né, de sustentável, né, de renovável, a gente tem uma fração muito grande ainda de hídrica, então a gente está muito suscetível a secas, né? Então o apagão em 2016, então a gente teve um grande problema por causa da questão das secas, né? Então as empresas investindo em energia solar, energia eólica, com certeza vai tirar a gente dessa dependência das hidrelétricas, né? Que com certeza aí é um negócio que acaba sendo muito vantajoso para as empresas. Empresas grandes conseguem comprar pacotes de energia de grandes produtores, fazer contratos de 5, 10, 15, 20 anos, então ela não precisa investir, né? Às vezes ela compra pacotes de energia que acaba. Então assim, hoje são diversas as maneiras que você consegue fazer para adquirir as fontes de energia limpa e renovável. A gente tem aqui uma fonte que fala também sobre o fortalecimento da energia de uma maneira mais abrangente, né? Quais seriam as áreas que merecem uma atenção especial nesse sentido, assim, que a gente pode citar? Você diz voltado ao sistema fotovoltaico? Isso. Eu acho que assim, a gente tem muito ainda, né, para crescer no sistema fotovoltaico. Eu acho que foi na semana passada que a gente teve um apagão, né? Não sei se você viu. Então a gente teve horas em parte do Brasil, né? Então assim, né, a energia solar hoje é a segunda fonte, né, de maior potencial no Brasil. A primeira é hídrica e a segunda é a solar. Mas o que acontece? Teve um problema nas linhas de transmissão e o retorno dessas fontes renováveis ainda é um pouco demorado. Então demorou para o sistema elétrico brasileiro, né, em torno de 8 horas para se restabelecer. Então tem algumas inovações tecnológicas que já estão bem avançadas nas questões de backup, né, os sistemas de armazenamento. Então você consegue, hoje o sistema nacional é interligado, mas futuramente com esse avanço da tecnologia, talvez você consiga pensar, né, em setores, né, estratégicos onde você faz um sistema de armazenamento, né, que normalmente ele pode ser abastecido pela energia solar e ele fica lá. Então tem um apagão entre aquela fonte, pelo menos para ter, né, um tempo, né, até voltar às outras fontes, porque por incrível que pareça, a fonte que mais voltou rápida foi as termoelétricas. Então assim, daí todo mundo falou, não, mas a gente tem que investir em termoelétrica. Não, vamos aumentar a tecnologia nas fontes renováveis. Então a gente já tem sistemas de backup, a gente já tem sistemas de armazenamento. Então eu acho que esses são os próximos passos. Energia solar, como eu disse, ela é uma realidade, mas a gente tem que pensar em agora ser
um plano de retaguarda, um plano B, que é um sistema de armazenamento para a gente deixar cada vez mais as fontes, né, de combustível fóssil, termoelétricas, que poluem muito, de lado de vez. Talvez até porque a parte elétrica, né, os planos B sejam mais acessíveis, porque é o que a gente conhece, né, de uma vida toda, é como a sociedade se constituiu fazendo isso, né? E como é que a gente facilita o conhecimento para o empresário, né? Como é que a gente torna isso acessível para que o empresário consiga chegar mais perto desse conhecimento, dessa informação e consiga definir ou até mesmo obter ajuda de consultorias, enfim, de qual é a forma ideal que ele pode aplicar na empresa dele de uma energia fotovoltaica? Falando especificamente dentro da CIF, não sei se você quer falar, né, nós temos o núcleo de energia solar da CIF, então a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do núcleo, onde a gente tem empresas que participam desde a parte de liberação ambiental, que é o caso do Gustavo, empresas que prestam consultoria para ver qual que é o melhor plano de negócio daquela empresa, empresas que fazem instalação de sistemas fotovoltaicos, empresas que fazem manutenção de sistemas fotovoltaicos. Então, você tem que, em primeiro lugar, procurar empresas de credibilidade idônea. Então, a gente está, como eu disse, a gente está num mercado bem competitivo de energia solar, né? Então, assim, nem sempre o custo mais baixo vai ser o sistema melhor, né? Eu falo para os clientes, você não chega numa concessionária e fala, eu quero o carro mais barato. Você quer o carro que vai te adequar melhor às suas necessidades. E não é simplesmente deixar um sistema fotovoltaico ali. Eu acho que hoje, como está muito na mídia essa questão de sistemas fotovoltaicos, eu acho que todo mundo conhece o conceito. Então, sugiro, né, procurar empresas credenciadas, com credibilidade realmente, para entender qual que é o melhor plano de negócio, qual que é o melhor sistema, se eu tenho que instalar um sistema, se eu posso comprar pacotes de energia, né, se eu posso fazer uma associação com outras empresas e montar uma usina. Então, são várias coisas que a gente consegue. Exatamente. Joia. E falando um pouco dessa concepção, né, do associativismo e de vocês hoje estarem reunidos enquanto profissionais dessa área para propor uma solução para o empresário pequeno e médio, né? E hoje aqui a gente está na CIF, então a casa do empresário de qualquer tamanho, né? Como é que a gente pode dar para essa empresa, para esse empresário ou para essa pessoa física que ainda não conhece essas soluções? Como é que ele acessa, né, essas empresas de consultoria? Através da CIF ou através diretamente do núcleo? Como é que é feita essa fonte de informação? Como é que vocês hoje têm planejado que essa informação chegue até o cliente final? Hoje, no caso, com até a internet em si, né, a gente sabe que muitos canais de busca acabam sendo o Google ou até mesmo sites de próprias empresas. A questão de ter hoje a CIF, uma instituição que tem um núcleo que dá esse suporte para esse tipo de assunto, acaba trazendo uma confiança para quem está em dúvida, até porque hoje são muitas oportunidades e ofertas nessa parte de energia solar, ou até mesmo de outros segmentos, né? Até pela questão de assessoria ambiental. Quando tu vai inserir ou instalar uma usina, preciso ter licença, preciso fazer algum estudo na minha área. Então, às vezes, alguma empresa pode acabar vendendo uma solução, mas sem considerar vários aspectos que são importantes. Então, a CIF ter dentro da casa dela a questão de poder dar esse suporte, não só para o associado, mas para um cliente, para a comunidade como um todo, até mesmo esse canal, esse mecanismo de estar ofertando, né, de poder as pessoas tirarem suas dúvidas, levar o conhecimento. Hoje a base de tudo é ter o conhecimento, as pessoas terem a confiança de que tudo aquilo que está sendo passado tem credibilidade, até porque é um sistema que vão ficar alguns anos na sua residência e é um investimento que às vezes tu vai estar financiando por alguns anos também. Então todas essas questões são importantes e é importante ter um núcleo como o da energia solar e os outros também dentro da CIF que dão esse suporte para os empresários, para a comunidade como um todo. Então é fundamental. Até aproveitando o gancho, desculpa, o nosso núcleo está com uma ação, né, de fazer consultorias para outros núcleos. Então a gente já fez, né, a gente fez visita na Costa da Lagoa, o de hotéis do norte da ilha. Então a gente está indo explicar um pouquinho como funciona a energia solar. A gente está preenchendo um checklist e quem tiver interessado a gente vai estar fazendo uma consultoria gratuita para a empresa. Né? Então, assim, e por trás daquela empresa, né, por trás do CNPJ tem uma pessoa física. Às vezes a pessoa vai falar, pô, é um negócio legal que
é da minha residência, é um negócio legal que é do meu negócio. Você pode fazer talvez um sistema que abasteça a sua casa, o seu negócio, né? Então, eu acho que é legal essa questão que a gente está fazendo, porque a gente vai dar todo o suporte. Claro, esse caso é muito na questão do nucleado, né? Mas a gente pode também estar prestando assessorias. Eu vou estar fazendo uma palestra agora no Salão do Imóvel, né, aqui em setembro. Então, falando de energia solar fotovoltaica para residências, né? Então é um negócio que está crescendo muito também. Hoje a arquitetura está muito avançada, onde hoje todo mundo pensa, a energia solar é um painel no telhado. Hoje já tem paredes de energia com painéis, né? Então já tem painéis com cores diferentes para deixar a casa diferenciada. Então ela está evoluindo tanto que ela não está deixando de ser somente um item para reduzir custo e contribuir com o meio ambiente. Está sendo um negócio estético. Então acho que esse é um negócio, a gente unir forças, né, e a gente passar para frente, que realmente eu falo que não tem energia solar só quem não conhece o sistema. E a falta de conhecimento realmente é um muro, né? É uma grade que se forma e acaba fazendo com que o empresário, a pessoa física, por falta de conhecimento, não agregue. Às vezes está fazendo uma obra, enfim, ou está adquirindo um novo edifício, e aí acaba não investindo por não conhecer as possibilidades. Então essa conexão que vocês fazem com outros profissionais, que às vezes pode ser a porta de entrada para que o cliente final conheça as soluções, né? E certamente a arquitetura, né? A própria engenharia, não só elétrica, mas construção civil, são certamente pessoas, canais de entrada que precisa ter uma integração para que essa oferta aconteça de uma forma orgânica, também não só dos profissionais que atuam nessa área, que são vocês, mas de uma grade de parceiros ali, né? É uma rede de parcerias. Então, eu acho que, obviamente, nos núcleos a gente acaba fazendo isso de uma forma mais orgânica, porque nós estamos dentro de uma entidade que é associativista, então é natural que a gente se associe, mas fazer com que essa informação chegue para fora das paredes da CIF, né? Para fora das nossas fontes ali primárias é muito importante. Então, talvez esse trabalho que você comentou aqui, né, de estar participando de alguns painéis, de alguns eventos que tem uma ligação, né? Eu por exemplo, estava pensando aqui, carro elétrico, que tem a ver então você está participando de um painel de móveis ali, de carros, de veículos, e que acaba trazendo essa conexão também, porque não deixa de ser uma fonte de energia. A própria ESG, eu acho que ainda está muito novo, né? As pessoas não sabem muito o que o ESG é, o que ele envolve. Sim. Geralmente associa só a questão de coleta seletiva, né? Ou até mesmo dos painéis, mas não pensa, né, na conexão de coisas, sim, né? Então traga um pouquinho pra gente finalizar aqui o tema, essa conexão do ESG, da pessoa física e dessa fonte que vocês trazem aí com outros parceiros de negócios que podem trazer pra gente mais conhecimento. O que a gente vem percebendo e já vem sendo discutido nesse último ano, a questão das 3 letrinhas, né? O ESG, o Environmental, Social and Governance, ou então o meio ambiente, o social e a governança, como esses 3 pilares e a própria energia solar ou eficiência energética tem a ver com isso, né? Mas no caso, essas 3 letras, elas visam somar já esforços que estavam sendo seguidos de forma separadas, tanto dentro de uma empresa, dentro de um organismo, né? Onde hoje a questão ambiental, ela é um dos principais enfoques do sistema ESG, mas a gente vale ressaltar que tem outros temas, que é o social, como a inclusão, como a diversidade, como a participação de outras entidades ou classes ou pessoas dentro de uma organização ou de uma instituição podem ser importantes, atrelado ao meio ambiente. Mas daí entra a questão de energia solar. Hoje, o uso de forma correta da sua energia, isso tem um impacto positivo para o meio ambiente como uma comunidade como um todo. Desde a redução do carbono emitido, a utilização de um sistema que utiliza mecanismos recicláveis, desde a elaboração da sua placa solar, utilizam instrumentos, né, ou recursos naturais que são recicláveis. Então tu não gera um resíduo depois do seu uso que é perigoso. Ele volta para uma cadeia produtiva. Então tu começa a perceber que esse pilar ESG ele vai muito além do só meio ambiente ou só da parte de energia solar. Como tu comentou, a questão da separação dos resíduos, a questão da otimização e uso de água, a questão de uma política dentro da empresa de anticorrupção, compliance. Então a gente vai muito além, que a própria CIF, dentro da sua estrutura, com seus núcleos, consegue ajudar as pessoas com as dúvidas nos 3 eixos do ESG. Então isso a gente vai ouvir ainda muito falar sobre ESG, até porque hoje ainda não tem um mecanismo de balizar
como se audita uma empresa, como eu certifico alguém em ESG. Hoje são vários instrumentos e mecanismos para dar um norte. Então acho que ainda tem muito a evoluir e a parte solar, eficiência energética, vai continuar com grande peso, não só para as residências, como para as empresas, porque é uma vitrine mostrando o seu compromisso com a utilização de um recurso, de que forma ele garante o desenvolvimento futuro das gerações. Então isso que é desenvolvimento sustentável, não só meio ambiente, mas econômico e social dentro de um organismo ou dentro de uma comunidade. Só complementando o que o Gustavo está falando, na pandemia, então a pandemia, né, que várias empresas fechando, então, né, uma das áreas que mais gerou emprego no Brasil foi a área de energia solar. Então, assim, o boom das empresas foi durante a pandemia. Então, assim, tem uma pesquisa que mostra exatamente o ano que abriu cada empresa. A partir de 2019 teve um boom, porque era um mercado que sempre ficou ativo, né? Então, a questão da quantidade de empregos gerado pela energia solar é imensa, né? Uma coisa que eu acho muito legal é você poder fazer a geração junto à carga, né? Então, hoje, eu nunca esqueço que eu vi no Globo Esporte, perguntaram por um senhor lá da Bahia que nunca tinha visto uma TV porque ele não chega energia, né? Quem que é Pelé? Não sei quem que é Pelé, quem que é Maradona. Imagina você estar sem energia, você é alienado do mundo, né? E lá o que tem? Sol, seca, né? Então, com esses sistemas descentralizados, com banco de baterias, né, você consegue fazer um sistema fotovoltaico onde não chega energia, né? Vai estar contribuindo com o meio ambiente, vai estar contribuindo às vezes com uma família, às vezes vai gerar renda, às vezes pode botar uma bomba solar para pegar água de um poço, né? Então acho que é um negócio que vai muito além, né, da questão social, ambiental, tem a social. Já entra, né? Social. Então, e querendo ou não, o custo das famílias hoje, energia, ela está ali nos top 5, né? Então tem gente hoje que não tem condições de pagar energia. Sim. Claro que ainda faltam alguns incentivos fiscais no Brasil, né? Uma linha de financiamento mais barata, né? Ao invés de comprar energia da Venezuela, por que não investe, né, em linhas de energia renovável no país? Né? Então tem alguns pontos ainda que tem melhoria, que eu acho que esses são os principais pontos aí a ter atenção, porque energia solar, sim, só um número bem impactante, se 10% dos nossos carros hoje fossem carros elétricos, a gente viveria apagão constante. Então o que a gente teve de evolução? Então o que a gente teve de evolução da revolução industrial até hoje de energia, a gente vai ter que fazer em 15, 20 anos, porque senão a gente vai ficar em apagão. Velocidade é energia solar, né? Então é um negócio que vai estar sempre crescendo. E essa discussão acontece no âmbito, né, entre vocês profissionais da área, no âmbito de Estado, de governo, para que porque assim, a gente está em plena crise elétrica no país, né? E realmente o investimento pro residente, né, para a pessoa física, tem sido cada vez mais alto. A gente tem sofrido bastante, né? E realmente e pesa no bolso, né, do brasileiro a conta de luz, e a gente vem sofrendo constantes apagões. Então a gente vê os especialistas como vocês contando o quanto poderia ser fácil de resolver. Mas de que forma vocês têm discutido isso em outros níveis, e isso tem, né, talvez apresentado planos específicos através das entidades ou através de alguma aproximação com as entidades públicas que a gente possa trazer a conhecimento do nosso público? A gente participa bastante, né, de fóruns, né, brasileiros, então a gente acompanha a evolução das tendências, né, do mercado energético. E a Bloomberg ela tá estimando que nos próximos 10 anos a gente vai ter que ter 6 milhões de carregadores veiculares. Né? Hoje a gente tem em torno de 5 mil no Brasil. Então em 10 anos, olha o salto que a gente vai ter que ter. Então tem que ter as entidades, né, tanto o público quanto o privado, caminhando no único caminho. Né? O que eu vejo hoje? Né? Você fala a questão do custo. O sistema fotovoltaico nos últimos 10 anos ele reduziu em torno de 85% o custo. Sim. Se tivesse linhas de financiamento mais baratas, talvez com o apoio do governo, cada um poderia ter o seu sistema, porque daí não fica, né, sobrecarregando uma geração que está a longa distância, né? Essa geração, vou pegar de uma hidrelétrica lá da Itaipu, por exemplo, aqui, sim, até vir a energia de lá até aqui tem perda, tem custo de transmissão, tem custo de distribuição. Então, você tendo geração junto à carga, vai baixar o custo, né? Então, se a gente não pensar, né, no futuro, que hoje até eu brinco que até cachorro, né, tem ar-condicionado na casinha, né, e conforme vai crescendo, né,
E conforme vai crescendo o PIB, a gente espera que o nosso PIB cresça, o consumo de energia automaticamente acaba subindo. Eu não lembro exatamente agora a proporção, mas a cada 1% do PIB que cresce, em torno de 5% de aumento de energia. Então, realmente é um negócio que tem que o público e o privado, né, se abraçar e realmente pensar no futuro do país. Hoje o desafio, no caso, a gente vive num país onde existem muitas leis, regras e burocracias. Então a gente vê a dificuldade, às vezes, de algum mecanismo, alguma forma que vem para facilitar. A burocracia, ela atrapalha o desenvolvimento e o crescimento, às vezes, de algum sistema ou até mesmo a tecnologia em si. Então acho que um desafio como comunidade, como o Brasil, é a gente conseguir com que essas tecnologias e esses mecanismos, além de ser financeiramente viável, seja tecnicamente viável em todas as suas esferas, federais, estaduais e municipais, para que agilize a sua instalação ou o seu correto funcionamento dentro de uma comunidade como um todo. E cabe cada um de nós, como cidadão, como pessoa e que quer mudar o país e o mundo, fazer a nossa parte, cobrar, participar. Eu acho que a participação das pessoas na tomada de decisões, junto à construção de soluções, é fundamental. Como o Rodrigo comentou, hoje a questão de ter energia dentro de casa, energia fotovoltaica, é mais acessível. Hoje as linhas de crédito, elas têm os seus desafios, tem a questão de... taxa de juros elevada. A gente sabe da situação econômica em si do país e do mundo como um todo pós-pandemia, mas as pessoas, elas têm que entender que hoje é possível elas contribuírem com o meio ambiente, ter sua energia, reduzir o seu custo de energia dentro de casa, mas que depende de todo um contexto, que daí depende também da participação de todos nós como comunidade. Bom, a gente trouxe hoje um tema super relevante para a comunidade, né, para os empresários. E para finalizar, a gente está indo para os 5 minutinhos finais, eu queria que vocês deixassem aqui um convite para o empresário ou para a pessoa física, né, que tem interesse de saber mais, que tem interesse de dar um primeiro passo, mas não sabe qual é esse passo, né? Então deixem aí uma orientação final, um convite para que essas pessoas possam saber aonde acessar e como chegar às informações que elas precisam para tomar uma decisão de repente, implementar um plano de ação na sua empresa que possa aproximar, né, essa realidade da energia renovável e que elas possam conhecer mais a esse respeito. Legal. Claro, para associado e não associado, como eu disse, nós temos o núcleo de energia solar, né, nos segue lá no acif.energia solar fotovoltaica. Então toda segunda a gente está colocando informações, né, relevantes do mercado, então essas atualizações do mercado a gente está passando, e as empresas, né, do nosso núcleo são altamente capacitadas. Se alguém quiser até uma consultoria, uma palestra, né, a gente pode estar fornecendo isso para os empresários, até mesmo, né, os integradores que hoje não fazem parte do núcleo, que vão estar assistindo, né, podem fazer parte do núcleo. Eu acho que a gente está realmente, o nosso lema, né, é o gerar e regenerar, e o juntos somos mais fortes. Então nós, né, esse grupo de empresas, a gente está para realmente pulsar e prosperar, e a gente acredita muito na energia fotovoltaica. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, vão lá na acif.energia solar fotovoltaica, e lá daí a gente vai também colocar nas nossas redes sociais aí informações bem relevantes para vocês. Eu acho que a própria ideia da ACIF, junto com seus núcleos, é desmitificar assuntos e traumas que o próprio empresário tem, ou até mesmo a comunidade como um todo. Então, ter o núcleo de energia solar dentro da ACIF já garante de pelo menos as pessoas poderem tirar suas dúvidas, participar de repente de algum encontro que a gente tem ao longo dos meses junto à ACIF para poder tirar dúvidas, verificar como é que isso funciona no todo, como é que é fácil, tanto na sua empresa como na sua residência, instalar esse sistema, ajudar o meio ambiente. E tem aquela questão que o ESG, a sustentabilidade, ela não vai mais sair do foco, ela vai continuar. A própria pandemia, ela trouxe essa questão da preocupação com o meio ambiente, com o social, com o todo. A gente vive em comunidade, o mundo é totalmente interligado, então as nossas ações hoje refletem no futuro. Então saber que a gente pode ajudar, contribuir com a comunidade, com o desenvolvimento do país, trazendo tecnologia, conhecimento, então é gratificante. A gente agradece a ACIF por ter nos dado esse espaço de a gente poder trocar essas informações, e a gente fica à disposição para ajudar as pessoas e os empresários aí que querem trazer soluções sustentáveis, trazer eficiência energética para suas empresas, trazer melhoria da imagem dela junto à comunidade ou até mesmo seus fornecedores ou grupos de investimentos que querem apostar naquela empresa. Então hoje a temática meio ambiente, ela pode ser
ponto bem positivo para dentro da Tem instituição. retorno de marketing, inclusive, né? Com certeza. Para a marca. Perfeito. Bom, agradeço a empatia de vocês de trazer todo o conhecimento para a gente. Fica o convite para quem ainda não é associado, que quer conhecer mais sobre as soluções da CIF. A gente tem, inclusive, um programa de reóleo, que é um passo iniciado lá atrás na associação, já rumo a esse tema que a gente trouxe aqui. Fica o convite para vocês conhecerem as nossas soluções na cif.org.br/soluções e até a próxima edição. Obrigada.